Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Apraes Podcast, ao vivo na Rádio Pérola da Serra 87,5 FM e também toda quarta-feira às 19 horas é upado com imagens para o YouTube. Então já se inscreve, ativa a notificação e também curta, que ajuda muito a gente lá no YouTube. Quem vai apresentar o programa é eu, Paulo Arthur, e do meu lado, o superintendente da Presp, Lair Moura. Boa tarde, Lair. Oi, boa tarde, Paulo. Hoje nós estamos com a equipe ampliada, né? Temos uma convidada, a doutora Ângela, e temos também o Viana, e o Viana está com um companheiro aí, né, Edivaldo? Edivaldo, fazia um tempinho que não aparecia aqui no nosso programa, hein, Edivaldo? Hoje sou uma equipe reforçada hoje. Exato. E então eu cumprimento a todos os que estão nos seguindo. Hoje é um assunto bastante importante, né? Que é a perda gradativa da nossa acuidade auditiva, né? E aí trouxemos a doutora Ângela para falar um pouquinho sobre isso. Eu vou apresentar agora a Ângela Nunes Matos. De Matos, é isso? De Matos. Boa tarde, Ângela. Fala um pouquinho pra gente sobre você, primeiramente. Boa tarde para todos da Rádio Pérola da Serra. Agradecer pelo espaço que proporciona a gente vir aqui a mostrar um pouquinho o trabalho da Praesp. Eu sou fonoaudióloga, responsável pelo Centro Audiológico. E hoje a gente vai começar a falar aqui um pouco sobre a perda de audição que acomete os idosos. Não é só os idosos, né, Ângela? É assim, a Ângela, ela é responsável na Praesp pela saúde auditiva. Então, sempre eu venho aqui, aproveito e falo, pessoal, a deficiência é uma causa de todas as pessoas, porque nós todos seremos deficientes um dia. Então, a deficiência auditiva é uma que acomete, né, as pessoas com mais idade. Então, é claro que tem os casos raros, né, que acometem as crianças que já nascem com deficiência auditiva, mas os idosos, né, ele é inexorável. Nós todos, né, perderemos alguma acuidade visual, né, a capacidade auditiva, a capacidade de andar. Exato. E então é uma causa de todo mundo. Como profissional da saúde, a gente não para de estudar nunca. E nesse momento, eu estou fazendo um curso de aperfeiçoamento em cuidados paliativos no SUS. E eu vou começar hoje com uma frase que não é minha, que é de uma professora que eu sou fã de carteirinha, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Quem tiver a oportunidade de ler, ela já escreveu vários livros, mas o último livro, Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, é uma dica de leitura aí que estimula a parte cognitiva dos idosos, onde ela mostra um pequeno manual de como envelhecer com alegria, né? Ela usa uma frase que eu gosto muito, que começamos a envelhecer no instante em que nascemos. Então as pessoas têm muito medo de falar sobre morte e sobre velhice. São assuntos que ninguém gosta de falar sobre isso. Só que o envelhecimento, ele vai acontecer com todo mundo. É uma coisa que não é comigo, não é com o outro da esquina, não é com o vizinho. É uma coisa que todo mundo vai ter que chegar nessa fase da vida, né? Na terceira idade. E ela usa um exemplo que é assim, quando a gente vai fazer uma viagem, se a gente vai pra praia, o que a gente vai colocar na bagagem da praia? A gente vai colocar o protetor solar, a gente vai colocar o biquíni, a gente vai colocar a sunga, a canga. Se a gente vai para um lugar de frio, a gente esquiar, a gente vai levar o cachecol, a luva, a touca, né? Então, a gente precisa se preparar para esse processo de envelhecimento. E ela faz uma comparação como se a gente estivesse indo pro deserto do Saara. O que a gente precisa levar na bagagem para quando a gente chegar nessa fase aí da terceira idade, que seria acima dos 60 anos. Então a gente tem que se preparar para isso, né? Para enfrentar essa fase do envelhecimento. Então, como que eu posso, de uma forma da saúde geral, como eu posso evitar os problemas que vão chegar, né, com a idade? Sim. Eu posso me alimentar melhor, evitar a quantidade de sal na comida para evitar a hipertensão. Eu posso evitar doces para evitar picos de diabetes, né, com aumento de açúcar no sangue. Eu posso praticar atividade física para fortalecer a minha musculatura e evitar que os meus ossos fiquem fracos, no caso de osteoporose, artrite, artrose, né, esses problemas. Então, isso são coisas que eu consigo me preparar para
procurar ter um envelhecimento mais saudável possível. Existem coisas que a gente não consegue prevenir, que é a própria degeneração sensorial. Então, o nervo as células vão morrendo, a gente tem um envelhecimento natural das células, e isso vai acontecer tanto na visão, né? Então, aquela pessoa que não... começa a ter dificuldade para enxergar para perto, é uma dificuldade típica da terceira idade, você ter a dificuldade para enxergar para perto. Começa antes, né, Ângela? Com 40, quando você faz 40 anos, no outro dia você já acorda não enxergando. É uma coisa incrível, né? Eu mesma, né? Uso óculos desde 7 anos, era para longe, e depois, a partir dos 40 mesmo, você já começa a ter aquela dificuldade de enxergar para perto, começa a fazer as famosas lentes multifocais, tal, que você começa a ter dificuldade para enxergar de perto. E a mesma coisa também vai acontecer com a audição, né? Então, a deficiência auditiva, que é característica dessa terceira idade, que a gente dá esse nome técnico, científico de presbiacusia, um exemplo típico que a gente consegue, todo mundo lembra, aquele quadro da Praça é Nossa, onde a gente tem aquela velhinha, né? Que troca, fala uma coisa, ela entende outra, né? Então, essa é uma característica, um exemplo, né, que acabou meio que virando um quadro de comédia, né, do programa. Mas é uma característica mesmo do idoso, né? Dessa presbiacusia. Qual que seria a característica dessa perda de audição? A menor inteligibilidade para frequências altas. As frequências altas, os sons agudos, né? Pega bem a parte das consoantes, que seriam sons fracos. A letra F, a letra V. Então, por exemplo, quando a pessoa troca foto, voto, né? Ela troca, porque são sons fracos, são consoantes fracas, e ela acaba tendo essa dificuldade de compreensão da fala. E os sons agudos pega exatamente a frequência de mulheres e crianças. Homens têm a voz mais grave, são né? Médios e graves, né? Isso. Os homens têm a voz mais grossa, então seria um som mais grave. Mulheres e crianças têm uma frequência de fala mais aguda, são sons mais fracos. Então, geralmente o idoso tem dificuldade para entender a voz da mulher e a voz das crianças. Então, imagina o quanto isso impacta a qualidade de vida de um avô, de uma avó que não consegue ouvir o que seu neto está falando, não consegue entender aquilo que o neto está falando, né? Então, isso acaba acarretando com que muitos idosos comecem a se isolar. Então, eles, numa reunião de domingo, de um almoço de família, ele não entende, né? Então já tem a questão do ruído, porque geralmente a televisão tá ligada ou tem um rádio que tá ligado. Cachorro latindo. Criança brincando. Criança correndo pela casa, fazendo barulho. Então, assim, ele já tem uma dificuldade de audição associada com o ruído do ambiente, e isso fica difícil dele conseguir entender. Então, ele percebe que tá todo mundo falando e não consegue entender o que as pessoas falam. E daí, nessa dificuldade, muitos acabam se isolando. E daí fica lá quietinho no seu canto, como eu não tô entendendo, e vou ficar perguntando, quê? Como? Então a pessoa prefere... não vou perguntar, porque senão o outro vai ficar nervoso, a minha mulher vai ficar nervosa comigo, não sei o quê, então eu prefiro não perguntar. Então essa pessoa vai se isolando, vai entrando em um quadro, às vezes, até de depressão, de tristeza mesmo, porque ela não consegue se comunicar com o outro. E essa falta de estimulação desses neurônios aí que já estão morrendo, que estão ficando mais fracos no cérebro dessa pessoa idosa, pode levar ou contribuir para casos de demência também. Então, eu começo a ter problemas associados. Além de eu ter uma perda de audição, eu começo a ter outros problemas, ou psicológicos ou até neurológicos, né? Psicológicos no caso da depressão,
ou Sim. neurológico, no caso de demência também. Então, é a famosa queixa, né? Que o paciente chega no consultório falando, eu ouço, doutora, mas eu não consigo entender o que as pessoas falam, né? Daí eles até falam, se todo mundo falasse como você, eu tô entendendo aquilo que você fala, mas a minha esposa, aquilo que ela fala, eu não entendo. Então, daí a senhorinha pega e fala, a audição dele é seletiva, ele só ouve aquilo que ele Não, quer. isso só muda o endereço, né, Ângela? Porque assim, na sua casa, você aí que tá nos seguindo, é assim mesmo, não é? Não precisa ser no domingo, né? Porque a família, né, se reuniu no jantar ou em qualquer ocasião. E é sempre a mesma coisa. Aquela pessoa que tem mais idade, ela acha que ela tá ouvindo pouco. E a família não acha que ele tem deficiência. Então, como a Ângela está falando, teria que prestar um pouco mais de atenção nesse relacionamento. Às vezes uma pessoa que era toda, né, dada, toda falante, ela começa a se isolar. Então esse é um primeiro, um início, um indício de que algo errado está acontecendo, né? E precisa ser tomada uma atitude, né? Nós estamos aqui hoje para dar um alerta. E por que a gente está falando sobre idoso hoje? Porque hoje 1 em cada 10 pessoas no Brasil já está na idade de acima de 60 anos. A expectativa de vida no Brasil desde 2019, ela era de uma média de 76 anos de vida, e com a pandemia, isso tanto no Brasil quanto fora, nos Estados Unidos também, caiu depois da pandemia da Covid-19. Então, hoje a expectativa de vida é de 75 anos de vida. E o que a gente está percebendo também de dados é que as famílias estão... Antigamente era comum ter 4, 6 filhos. Hoje, cada casal tem uma pesquisa de média de 1,7 filhos por casal, por família. Então, hoje, as famílias estão ficando menores, né, optando a trabalhar por mais tempo. O homem e a mulher saindo para trabalhar e tendo menos filhos, né? Então, hoje, a gente tem um envelhecimento da população. Então, isso mostra a importância de políticas públicas hoje para a terceira idade, né? Isso e não só para a parte de criança. É importante a estimulação precoce. Isso, sem sombras de dúvidas, a gente está no mês, terminando agora, agosto, né? Que é o mês do agosto dourado, onde tem toda a política de amamentação, incentivar a amamentação. Isso é fundamental, o quanto que é importante que a mãe amamente seu filho até 6 meses de vida com leite exclusivamente materno, não fazer uso de mamadeira, né? Uso de fórmulas artificiais. Então, todas essas políticas são óbvias, a gente sabe de tudo isso, mas hoje é evidente a necessidade de políticas públicas para o idoso, né? Que é uma parte que às vezes as pessoas acham que não vou investir tanto, né? Pra quê? Pra que eu vou gastar dinheiro com um velhinho, né? Já vai morrer mesmo, né? Não, e assim, uma fala também de pessoas, às vezes até de autoridades, viu, Ângela? Fala, pra que dar aparelho pro idoso? Ele nem sabe manusear, ele vai perder a pilha, ele não vai nem saber trocar a pilha, ele não sabe colocar na orelha. Então, isso tá subestimando, né, a capacidade do idoso. Então, quando eu ouço isso, eu fico com muita raiva, né? E nós que defendemos na Praesp, nessa política pública de devolver a audição, né? A gente chama sempre assim o nosso trabalho, né? Vamos devolver a audição, que é incrível o trabalho. Porque quando você protetiza um idoso que está lá 2, 3 anos sem ouvir nada, sem interagir com a família, quando ele começa a ouvir novamente, nossa, é uma alegria, ele sai de lá chorando. Então, isso, nada paga isso, né? Então, nós vamos copiar aí a propaganda do cartão de crédito, né? Não tem preço, né? A audição de volta não tem preço, né? Não venha o SUS falar que é caro, ou a gente falar que não temos dinheiro, não, porque isso não tem preço, né? Exatamente. É uma felicidade incrível. E nós vamos continuar fazendo, né? Com o uso do aparelho auditivo, a gente não consegue restaurar aquilo que foi perdido. Então, as células que morreram, essas células sensoriais da cóclea, do órgão de corte, da parte do ouvido interno, não é que com o uso do aparelho eu vou devolver, vou restabelecer isso, não. A pessoa continua com a perda auditiva. O aparelho, ele é um amplificador, ele é um alto-falante que vai fazer o som chegar mais alto para essa pessoa. A célula que morreu
morreu. Devolvendo a audição com o aparelho. Isso. Então, se a pessoa tira o aparelho, quebra o aparelho, ele volta a ser uma pessoa com deficiência auditiva. Mas o que a gente fala devolvendo a audição, na verdade, devolvendo a qualidade de vida que nós estamos fazendo com a pessoa, né? Então, é nítida a pessoa, a hora que coloca o aparelho, ela fala, olha, eu tô ouvindo o barulho da chuva, eu tô ouvindo o cachorro né, pessoas que moram em apartamento, acontece muito isso. Eu nem sabia que a minha vizinha tinha cachorro, né? Depois que eu coloquei o aparelho, eu comecei a ouvir os barulhos de fora, o tic-tac do relógio, né? Que são esses sons agudos. Hoje em dia, a grande parte das geladeiras tem alarme, né? Ela fica emitindo um bip quando a porta está aberta. As pessoas que com perda de audição, às vezes, não ouviam esses sinais sonoros, e daí, com o uso do aparelho, consegue ouvir esse bip que a porta da geladeira está aberta, o bip do micro-ondas. Então, a pessoa começa a ouvir uma série de sons que ela não estava fazendo mais parte do mundo sonoro dela. Até a descarga, quando aciona a válvula da descarga, tem gente que se assusta, porque já fazia tempo que ia ao banheiro e que não ouvia a água caindo da torneira, que não ouvia o acionar da válvula, né? Então, o próprio, a roupa, né? Tem gente que percebe na roupa tecido de nylon, então raspa na roupa e escuta o barulho. Esses sons que pra gente rotineiro, a gente faz e nem percebe, o barulho que a gente faz a hora que anda, né? O barulho do sapato na escada, quem mora em apartamento que às vezes ouve até o andar do sapato do vizinho de cima. Então, passa a ouvir sons que não estava fazendo mais parte do dia a dia da pessoa, né? E essa pessoa, isso acaba sendo uma vitamina. Então, passar a reouvir esses sons, que fazia tempo, às vezes, com a perda de audição, que a pessoa não estava ouvindo mais, acaba sendo o uso do aparelho auditivo, acaba sendo uma vitamina para o cérebro. Eu estou jogando um estímulo para este cérebro de sons que eu não estava ouvindo mais. E isso eu vou criando novas sinapses, que são novas conexões do meu cérebro, que vão adicionando informação, né? Então, com isso, acaba sendo um estímulo enorme para evitar os casos de demência, de perda de memória, né? A pessoa vai ficando mais atenta, evitando atropelamento, inclusive, né? Então, existem pessoas que às vezes acabam sendo atropeladas porque não ouviram uma buzina, alguma coisa do tipo. Então, o uso do aparelho auditivo, ele acaba trazendo a pessoa de volta, né, para o mundo e estimulando ela a fazer parte do mundo, né? Eu estou dando qualidade de vida para ela fazer parte desse mundo. Depois que eu coloco o aparelho auditivo, não é só colocar o aparelho auditivo, né? E daí por isso que é importante os retornos, as sessões de acompanhamento que a gente vai fazendo, porque o aparelho, ele tem um microfone que a gente chama, que ele é direcional. Então, ele amplifica dá maior ênfase aos sons que venham para frente, a 180 graus da pessoa, né? Ele não faz 360 graus. Os sons que vêm de trás da pessoa, eles vêm num som mais baixo, né? Então, ele dá ênfase para conversar de frente. Então, isso é uma coisa que é importante os familiares saberem, né? Não adianta, por exemplo, a senhorinha tá lá na pia, lavando a louça com o aparelho auditivo e alguém tá sentado numa mesa atrás e querer conversar, né? A pessoa não vai entender, ela vai ouvir, mas ela não vai conseguir entender. Exatamente por esse algoritmo do aparelho auditivo, que ele é o microfone direcional, né? Ele vai amplificar os sons que venham da frente. E tudo que vier atrás da pessoa, ele não identifica como fala. Acaba virando um ruído de fundo. Então, isso é uma coisa extremamente importante. É importante, Ângela, porque às vezes a gente entrega os aparelhos na Praesp e às vezes a família fala, não adiantou muito, porque eu falo, é igual que você falou, ela tá lá na pia, né, fazendo alguma coisa, e a pessoa tá atrás ou tá lá no outro quarto e, né, chama e acha que vai resolver. Não é bem assim, né? Então, o aparelho auditivo não é uma orelha nova. Esse é um termo que a gente usa muito. Então, não é tem que baixar, é uma coisa muito boa. Hoje todos os aparelhos auditivos, inclusive aqueles que fornecidos por a gente na Praesp, pelo SUS, são importados. Não tem fábrica de aparelho auditivo no Brasil, então a qualidade
de todos, fornecidos pelo SUS, são os mesmos comprados na loja, mas a gente tem que saber que ele não vai resolver todos os problemas da pessoa. Algumas dificuldades ou algumas estratégias de comunicação são importantes a gente tá passando para essa família, para esse usuário do aparelho auditivo nas sessões de acompanhamento. Então, não é só pegar o aparelho, tchau, vou embora e nunca mais volto, né? O próprio aparelho auditivo... Desregula também, né? O próprio aparelho auditivo, ele tem um recurso que chama data logging, onde ele mostra a quantidade, é um microprocessador, onde ele mostra, ele registra os dados, onde a quantidade de horas que a pessoa fez uso do aparelho auditivo e quais os ambientes que ela mais frequentou. Então, se ela ficou mais num ambiente com silêncio, mais num ambiente exposto a ruído, se ela ficou ouvindo muita música. Então, nas próprias sessões de acompanhamento, a gente tem como ir fazendo as regulagens de acordo com as queixas que a pessoa vai trazendo. Então, às vezes, o som não está muito bom. Volta, marca a sua consulta, marca uma sessão de acompanhamento. Através dessa queixa dos exames, a gente vai conseguindo jogar informação no software para cada vez alimentar mais, para conseguir deixar um aparelho auditivo personalizado para aquela pessoa de acordo com as queixas e do ambiente que ela mais frequenta. Então, se é uma pessoa que fica mais tempo no silêncio, né, uma pessoa que está mais acamada, que fica em casa, eu tenho como deixar esse aparelho auditivo em uma regulagem que a gente fala mais aberta, né? Ele vai captar mais sons porque essa pessoa está num ambiente silencioso. Se é uma pessoa, tipo um motoqueiro, que faz uso do aparelho auditivo no trânsito, ruído, na né? rua, que tem muito ruído, eu tenho como ir na programação que a gente fala no ajuste fino desse aparelho auditivo e conseguir selecionar para cortar alguns ruídos que para ele está atrapalhando a compreensão de fala. Então eu faço uma ênfase nas frequências da fala e tento diminuir o ruído de fundo para que o aparelho auditivo se torne algo que vai trazer benefício para ele e não algo que vai incomodar ele fazer uso no dia a dia, né? Tem pacientes que comparecem na Praesp e aguardam na fila o aparelho e quando recebem, eles não voltam, né, Ângela? Acho que já recebi o aparelho, eu sei como trocar a bateria, a pilha, né? Sei como trocar, eu já compro na farmácia a bateria, não preciso voltar na Praesp. Não é para trocar a bateria nem limpar o aparelho, porque para fazer a limpeza, né, que o pessoal da Praesp ensina como limpar o aparelho e tudo, mas não, tem que voltar por conta disso que a Ângela está explicando. Tem que tornar o aparelho personalizado, né? Exato. Então ele vai ficar de acordo com o que a pessoa precisa mesmo, né? De acordo com o ambiente que ela frequenta. Isso é super importante. E a gente repete muitas vezes lá na Praesp. Mas ainda tem paciente que acha que é só botar o aparelhinho, né? E já resolveu tudo. E a família também, né? Mas não é bem assim. Eu fiquei bem... Uma informação que eu não sabia, né? Que era informatizado. Eu pensei que era simplesmente um aparelho eletrônico, mas não, ele é informatizado. Ele contém dados, contém um software, certo? Os aparelhos antigamente... São bem modernos, todos importados, né? Antigamente a gente tinha os aparelhos analógicos e os digitais. Hoje nem existem mais os analógicos, né? Que pessoas há mais de 30 anos atrás usavam os aparelhos que usavam pilha mesmo, AA, né? Eram umas caixinhas que ficavam penduradas no pescoço das crianças. Eram aparelhos analógicos. Eles tinham muita dificuldade de ajuste. Era só praticamente um alto-falante onde a gente colocava volume mais alto ou mais baixo com corte de ganho, né, de saída máxima, onde eu reduzia graves e agudos. Hoje não. Hoje a maioria dos aparelhos auditivos, ele é dividido como se fosse estação de rádio mesmo, ele tem canais, né? Então hoje a gente tem os aparelhos digitais com 18, 20 canais, onde a gente consegue fazer os ajustes finos. Então, de imediato a gente faz um ajuste global, onde a gente coloca a audiometria do paciente no software. E depois, nessas sessões de acompanhamento, a gente vai fazendo os ajustes finos. E daí, de acordo com a queixa do paciente, o som tá muito grosso,
O latido do cachorro tá me incomodando. Não, o som tá muito fino. Quando eu lavo louça, os talheres batendo, isso tá me incomodando. Eu vou ao restaurante e há muitas pessoas falando ao mesmo tempo e com a música do ambiente do restaurante, isso tá me incomodando. Então, de acordo com a queixa, eu consigo exatamente no canal, aonde eu verifico que aquela frequência, aonde tá apresentando a maior queixa do paciente, eu consigo fazer o aumento dessa frequência ou a diminuição dessa frequência com um ajuste personalizado de acordo com a queixa que a pessoa está me trazendo. Então, com isso, eu consigo deixar o aparelho realmente personalizado para a queixa que a pessoa está me trazendo. Tem uma coisa também, que é a questão a pessoa que é vaidosa, né, Ângela? Ela chega e fala, eu não vou querer aqueles aparelhão, né, que vai aparecer. Eu não quero, eu sou viúva, eu sou separado, né, quer arranjar uma namorada, a hora que ela vê que eu tô usando aparelho, não vai gostar de mim. Então eu quero um aparelho que seja bem pequenininho, que eu coloque lá dentro do ouvido. Só que eu quero que a Ângela explique que não é bem assim. O paciente tem que receber o aparelho de acordo com a perda dele, né, a perda auditiva. Porque às vezes um aparelho muito pequeno não vai ser apropriado para ele. Né? Mesmo que a namorada não goste, né? Ou o namorado, ele vai ter que aturar o aparelhinho um pouquinho maior, né? Isso. O tamanho do aparelho auditivo é de acordo com a perda de audição da pessoa. Quanto menor a perda, então eu consigo colocar um aparelho pequeno, daqueles modelos customizados que ficam dentro da orelha da pessoa, de uma perda leve até uma perda moderada. Perda moderadamente severa, perda severa, eu já não consigo colocar mais um aparelho pequeno. Então, eu já tenho uma perda acima de 50%, eu já vou precisar de um aparelho mais forte. Para ele ser mais forte, ele vai usar uma bateria maior. Então, eu preciso de mais tamanho dentro desse aparelho para eu colocar os componentes. E daí, para isso, o aparelho tem que ser maior. Então, não adianta eu querer ter... Se eu tenho uma perda de grau severo profundo, eu não consigo colocar um aparelho pequeno. E não porque eu não queira, mas é que não é compatível com a perda auditiva da pessoa. Exato. Então, existem pessoas que insistem. E hoje em dia, com essa coisa de internet, consegue comprar um aparelhinho pequeno lá, né, chinês, da China, e chega lá com o aparelho. Ela fala assim, eu comprei, eu tô aqui com o meu aparelho, mas não tô ouvindo nada, não tô entendendo. É um aparelho, é um amplificador, não é só? É só um amplificador. Aí não é um aparelho auditivo. E até assim o preço, né? Fala, não, você pode hoje comprar um aparelho auditivo por um preço X, né, na internet. Aí você vai lá e você vai ver que não é um aparelho auditivo. É um amplificador pequeno, né? Que você só enfia na orelha, né? É só Mas não faz a função de aparelho auditivo. Isso, é só um alto-falante. E daí, com isso, a pessoa acaba gastando dinheiro com a pilha e virou um brinco na orelha dela, né? Tá ali de enfeite. Não tá servindo com o intuito de fazer ela entender melhor o que as pessoas falam, né? E a gente tem vários casos que, às vezes, a pessoa decide por livre, espontânea vontade, eu não quero esse, né? Eu quero aquele pequenininho, aquele do tubo fino. E aquele do tubo fino, ele não vai ter força suficiente para jogar uma quantidade sonora suficiente para compensar essa perda de audição que já está mais de 50% de um grau moderadamente severo. E daí não vai suprir a necessidade da pessoa e ela vai se tornar insatisfeita com o uso do aparelho, né? Ele não vai trazer o benefício que ela deveria estar recebendo se ela aceitasse fazer uso de um aparelho auditivo compatível com a perda auditiva dela. Então, a escolha, do mesmo jeito que às vezes duas pessoas estão com dor de cabeça, uma vai tomar uma dosagem de miligramas de medicamento, a outra tem que tomar outra dosagem de miligramas, que é de acordo com o peso dela. A mesma coisa que serve para medicamento é a mesma coisa do aparelho auditivo. Então, às vezes, a gente vê duas pessoas na sala de espera e aparentemente o aparelho auditivo é o mesmo, mas a regulagem que está sendo colocada dentro daqueles dispositivos, eles são diferentes, porque é de acordo com a perda de audição de cada pessoa, né? A audiometria que é o primeiro exame que a gente faz, é que vai definir a regulagem e a escolha do molde, a escolha do aparelho auditivo. Então, eu consigo um molde mais aberto para uma perda de audição menor, e eu vou precisar de um molde
molde mais fechado de um aparelho auditivo mais forte, exatamente porque eu tenho uma pressão sonora maior. Então eu preciso que esse molde, às vezes, seja de silicone, ele esteja completamente fechando o conduto auditivo da pessoa, para que esse som fique forte e levando realmente a informação dentro da orelha dessa pessoa, sem que esse som acabe escapando da orelha dela. É por isso que é o molde. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Ângela. Assim, a pessoa chega, ela não vai lá e pega o aparelho, né? Faz a audiometria e já pega. Não. Ela vai passar, vai fazer o molde. Gostaria que você explicasse um pouquinho mais isso para o nosso... Isso. A primeira consulta, então, o paciente chegou, nós vamos fazer o exame audiológico, ver como que tá a perda de audição dessa pessoa, se essa pessoa tem cera no ouvido, se é necessário ela passar com a otorrinolaringologista para fazer a remoção, né, a famosa lavagem, para tirar a cera, para ver se ela não tem uma perda por infecção de ouvido, que eu consigo tratar uma perda condutiva com antibióticos. Às vezes pode ser uma sinusite que acumulou catarro dentro dessa orelha média, e isso pode ser tratado com o uso de medicamentos, né? Então, quem vai decidir se é uma perda de audição que dá para eu tratar com medicamentos, ou se é uma perda neurosensorial, onde não vai ter remédio e nem cirurgia, e eu vou optar pelo uso do aparelho, é a médica, o otorrino, que está o tempo inteiro trabalhando ali ao lado, discutindo os casos com a gente. A partir do momento que ela autorizou o uso do aparelho, o próximo passo é esse: a gente fazer a pré-moldagem da orelha, onde a gente veda esse canal, coloca uma massinha com um catalisador, que é como se fosse aquele molde para tirar para dentadura, né? Mais ou menos o mesmo tipo de material, onde a gente coloca uma massinha, vai tirar a medida da orelha, a gente fala. Então, esse molde, ele é personalizado. O molde da orelha esquerda, ele só entra na orelha esquerda, é como sapato e luva. O molde da orelha direita só entra na orelha direita porque ele segue a anatomia do canal. A gente tira a impressão com as curvas, exatamente personalizado para essa pessoa. Esse molde, essa pré-moldagem vai para o laboratório, que é em São Paulo, das próprias marcas dos aparelhos auditivos. Vai ser confeccionado ou no material de acrílico ou no de silicone. Chegando esse molde, o paciente vai testar o aparelho auditivo, então a gente não realiza a compra antes que o paciente teste e sinta que aquele modelo está de acordo com as necessidades. Ficou bom, então o paciente volta para a cabine com o aparelho auditivo, a gente conversa com esse paciente, dá a oportunidade dele de ter a primeira sensação com o uso do aparelho auditivo. O paciente gostou, falou que ficou bom, que tá bom daquele jeito. Sim, a gente faz o pedido de compra, né? Que hoje é feito todo com verba custeada pelo SUS, do governo federal. E daí que a gente vai fazer o pedido de compra, onde a gente recebe esses aparelhos com garantia de 1 ano contra defeitos técnicos, com nota fiscal no nome do paciente, tudo documentado, tudo certinho. E depois depois da entrega, dando seguimento às sessões de acompanhamento. Sim. E depois ainda os retornos, né? Às vezes tem alguns acidentes, né? Que o cachorro come, né? Sim. É um aparelho caro, né? Mas às vezes as pessoas, né, ou esquecem em cima no sofá, né? O cachorro vai lá, ele tem vários acidentes desse tipo, né? E aí a gente acaba ajeitando para o paciente, né? Consertando, dando um jeitinho. Mas tem que tomar bastante cuidado, porque é um aparelho caro, né? Fornecido pelo SUS, e a gente tem uma fila muito grande de pessoas, né? Esperando para receber, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Perfeito. Voltando ao assunto da presbiacusia, eu quero fazer uma perguntinha para você. Ângela, como podemos diferenciar uma perda auditiva comum de uma perda auditiva relacionada ao envelhecimento? E se existe uma idade média onde isso pode se manifestar com mais intensidade? A presbiacusia, esse termo, a gente seria a perda de audição da terceira idade, né? Acima de 60 anos. Como que a gente diferencia essa parte do exame que eu estava falando agora, né? Quando você consegue diferenciar uma perda condutiva, é uma perda por alteração de orelha média, que às vezes eu posso ter uma secreção parada dentro desse canal. Essa é tratável, ou com medicamento, ou às vezes encaminhado para procedimento cirúrgico,
cirúrgico, onde é colocado um tubo de ventilação na membrana timpânica para ajudar a drenar esse catarro que está preso lá, que às vezes só com o uso de medicamento não consegue drenar mais. Então daí essa secreção acaba virando como se fosse uma cola. Ela já está tão grossa que ela já não consegue mais drenar pelo nariz. Eu não consigo mais assoar, esse catarro fica preso, né? Então eu preciso fazer uso de um procedimento cirúrgico para ajudar a drenar essa secreção que está parada dentro da orelha média. Então isso é um tratamento, é cirúrgico, né? Isso acomete muito crianças, mais do que em adultos. Em adultos, em casos crônicos que não foram tratados. Mas na presbiacusia mesmo, a característica maior é uma pessoa que não tinha queixas, que tinha um convívio normal com a família e, de repente, os familiares começam a perceber que, eu tô falando, ele não tá entendendo, tá perguntando, quê? Como, né? Não entendi, ou tá trocando muitas palavras. Então esses são sinais, né, que eu tenho que procurar para fazer um exame, para ver se alguma coisa tá acontecendo aí. O primeiro passo é procurar ou o otorrino, que vai avaliar se tem algum comprometimento de orelha média, de infecção, de cera, e depois provavelmente encaminhar para fazer o exame audiológico, onde a gente bate o martelo lá e vai ver se realmente tem uma perda de audição ou não, se são outros comprometimentos que essa pessoa está tendo. Tem que lembrar também que nós às vezes recebemos pessoas que trabalham em ambiente com excesso de decibéis e ela quer culpar a empresa, né, por conta do excesso de decibéis. Quando você faz a audiometria, quando você faz a avaliação, aí você descarta essa possibilidade de que não é a responsável, não é a empresa. Dá até para ver isso, né, Angela? Você fala um pouquinho? Porque muitas pessoas querem processar as empresas, né, pela perda auditiva. Mas quando você vai num centro, né, de saúde auditiva, como é a Praesp, a gente dá para detectar se é ou não, né, proveniente desse barulho na empresa. Esses casos de trabalhadores, a gente já é outro tipo de perda. Sim. Não é a presbiacusia, que é específico do idoso, a gente chama de PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído, né? Ela tem uma característica também de ter geralmente uma perda de audição acima de 4.000 Hz, que é onde tem essa gota, né? A frequência perda de audição em agudos. Hoje em dia, a maioria das empresas, principalmente metalúrgicas, fazem o exame admissional, já exatamente para evitar isso, né? Então, já testa a audição da pessoa quando ela entra na empresa para ver como que tá a audição. E daí vai fazendo os exames periódicos de 6 em 6 meses para ir acompanhando essa audição e depois faz o exame demissional, né? Antes da pessoa ser demitida, e daí consegue acompanhar para ver se realmente a perda de audição ela já era adquirida ou se ele adquiriu essa perda de audição na empresa, né? Isso é correto. Eu achei interessante um termo aqui, eu queria que você explicasse, se possível. Treinamento LOF, leitura orofacial e estratégia de comunicação. O que seria isso? Isso. A leitura orofacial é eu aprender a ler os lábios. Então, isso é uma estratégia usada exatamente para que a pessoa não dependa só da audição. Eu preciso ter estímulos extras. Então, eu tenho que somar. Então, como eu estou numa terceira idade onde eu estou perdendo funções, eu tenho que agregar. Então, não basta só o aparelho auditivo, então eu tenho que ter o visual também. Então eu vou associar o auditivo com a informação visual. Eu tenho que olhar para a pessoa para fazer o fechamento daquilo que eu estou ouvindo com aquilo que eu estou olhando, e isso tudo vai gerar mais informação para poder ir para esse cérebro. O mais importante, na hora que a gente fala com o idoso também, a velocidade da forma como que a gente fala. Não é falar alto, eu não preciso gritar para falar com o idoso, eu preciso lembrar que ele já está fazendo uso de um dispositivo de amplificação, que é o aparelho auditivo. Então não adianta eu chegar e gritar. A maioria dos idosos, eles têm uma característica que é o recrutamento.
O recrutamento a pessoa tem desconforto com sons de alta intensidade. Então parece até contraditório, né? Ele tem uma perda de audição, mas se eu falo alto, aquilo gera um desconforto para ele. Então os idosos não gostam de som alto, exatamente por essa característica do recrutamento. Então, o que eu tenho que fazer? O mais importante não é eu gritar com o idoso, é eu tentar falar com ele devagar, do mesmo jeito que ele já está andando mais devagar, se locomovendo mais devagar, fazendo as coisas mais devagar, o cérebro dele também está mais devagar. Então, quanto mais eu falar com ele devagar, mais tempo tem para que essa informação seja amplificada pelo aparelho auditivo, suba pelo tronco cerebral, pelo nervo, chegue até a esses neurônios do sistema nervoso central, seja feito todo o processo de processamento auditivo para que ele entenda essa informação que está chegando na orelha dele. Então, o mais importante, além de eu falar baixo, que eu não preciso gritar, é eu falar devagar, para dar tempo para que essa informação chegue no cérebro, a pessoa entenda aquilo que ela ouviu, consiga formular a resposta para poder responder, né? Porque a maioria das pessoas hoje é tudo muito rápido. E não tem tempo e nem paciência de conversar com o idoso, né? Então, eu acho que esse é o segredo principal. Eu quero conversar com uma pessoa da terceira idade, mesmo ela fazendo uso do aparelho auditivo, eu ter paciência para ouvir. Para aquilo que você está fazendo, olha para a pessoa e conversa com ela. Não adianta ir andando pela casa e falando. Né? Às vezes um tá na sala, outro tá na cozinha e eles querem conversar. Não vai entender e não tem aparelho que vai resolver isso. Sim. Esse aparelho não tá funcionando, é uma porcaria, eu tô falando e você não tá entendendo. Não vai entender. O aparelho não é uma orelha biônica. Sim. Ele não foi feito para um tá na sala e outro tá no quarto, no quintal e querer entender. Não vai entender. Vai ouvir que tem alguém falando, mas não vai conseguir entender o que está sendo dito. Né? Então, o mais importante tem que estar de frente, que é a leitura orofacial. Falar devagar. E daí tudo isso vai dando tempo para que essa pessoa ouça, processe e formalize e consiga dar uma resposta, né? Então isso é o fundamental. Se não tiver isso, não adianta, não tem aparelho auditivo milagroso para conseguir resolver. E as pessoas vão se sentir frustradas, né? Sim. Porque não vai resolver mesmo, não vai ter uma comunicação eficiente. Perfeita explicação. Então, aí nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, né, de hoje. E eu queria fazer agora, então, uma referência ao trabalho da APRAESP. Nós conseguimos protetizar muita gente, né, Ângela? Passa muita gente pela APRAESP, gente de Santo André, de Mauá, de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, mas a fila é gigante. Nós conseguimos recentemente um projeto do Ministério da Saúde e conseguimos um valor, né, bastante alto de renúncia fiscal, mas conseguimos protetizar mais de 1.600 pessoas, mais ou menos, são 3.200 aparelhos, né, que foram dados. Então as pessoas, inclusive do município de Santo André, se acostumaram a vir para Ribeirão Pires e ganhar o aparelho, né? Então, só que o projeto terminou. Então, nós não temos recurso para continuar atendendo da forma, né, tantos aparelhos que nós atendíamos como há um ano atrás. Então, nós tivemos a visita, né, na APRAESP, na semana passada, da coordenadora da saúde da pessoa com deficiência da Secretaria de Saúde do Estado, e nós entregamos a ela uma proposta de mutirão, né, para que nós possamos atender 1.000 pessoas que estão hoje já com audiometria, né, e para nós atendermos essas pessoas, nós precisamos são 1.000 pessoas, precisamos de 2.000 aparelhos. Isso. Então, foi feita uma proposta de mutirão e nós estamos bastante esperançosos, né, que o governador Tarcísio e mais o doutor Eleusis Paiva, que é o nosso secretário de saúde do Estado, que ele aprove, né, a nossa proposta e mande o recurso para que nós possamos atender essas 1.000 pessoas, né, que estarão na fila de vaga até dezembro de 2025, né? 1.000. Então é igual Pelé, né? Algum número 1.000. Então já temos 1.000 pessoas. Gente, 1.000. Imagina 1.000 pessoas enfileiradas. É muita gente.
doente e nós precisamos, né, protetizar essas pessoas para que elas possam ter essa qualidade de vida que a Ângela explicou tão bem, né? Como é que a pessoa se sente com o aparelhinho. É uma coisa que facilita muito a vida, dá um convívio, né, com a família, né, se relacionar mais com as pessoas, poder ter uma namorada, um namorado, né, que fale na orelhinha assim, eu te amo, né, que coisa mais bonita de ouvir, né? Verdade. Tá, contanto que não seja mentirinha, né? Mas é maravilhoso, né, ouvir isso. Então, esse aparelhinho auditivo, ele é importante, ele é muito importante para as pessoas. Então, nós estamos acreditando realmente que o nosso secretário de Saúde do Estado, né, e o nosso governador Tarcísio, que eles aprovem esse mutirão e que nos nossos próximos programas a gente vem aqui e fala, olha, conseguimos, né? Aparelho auditivo vai ser dado para todo mundo, né? Porque a Presp ela consegue dar um pouquinho por mês, né, Ângela? Mas é muito pouco. A necessidade das pessoas, né? Assim, o número é muito grande, então precisamos fazer esse mutirão. Então vamos lá, gente, são 1.000 pessoas, e a maioria de Santo André. Então, a maioria idoso. Idoso, a maioria idoso. Nós temos, a gente sempre fala isso, que o SUS, ele fala assim, nós vamos protetizar até 105 anos, né, Ângela? Mas a gente já protetizou, gente, uma senhorinha de 107 anos, né? Aí até a coordenadora... Daqui de Ribeirão. De Ribeirão Pires. Aí nós falamos para a coordenadora, ela ficou meio assim, né? Eu mostrei o prontuário, porque quase que não acreditou, né, gente? Mostramos o prontuário, tá aqui, ó. A senhora, fulano e tal, mora na rua tal, 107 anos, gente, completamente lúcida. Imagina a importância desse aparelho para essa mulher. Verdade. Então, isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, para o Ministério da Saúde, né, que através da tabela SUS, então esse mutirão também, né, será feito na base da tabela SUS, seria uma quantia irrisória, né, se for ver. A gente, né, um aparelho auditivo, nós vamos precisar, para essas 2.000 aparelhos, nós vamos precisar por volta de R$2,5 milhões. Se você for considerar para atender 2.000 pessoas, isso é nada, não é? Sim. Vamos considerar assim, imagina, né, 1.000 pessoas, né, sendo como se diz, ela vai ser reinserida na família, reinserida na comunidade, né? Porque para você imaginar como uma pessoa se sente, vai lá, chega na sua casa hoje, né, liga a televisão e aí tampa bem o ouvido e fica lá assistindo sem o som. É uma sensação horrorosa, não é? Então, ouvir é maravilhoso e nós temos que, sim, que protetizar essas pessoas. Nós estamos confiantes. Vamos ver. É isso aí. Gente, as redes sociais da Praesp, no Instagram, @apraesp, no Facebook, é facebook.com/apraesp e também o nosso site, www.apraesp.org.br. Lá você tem informações sobre as 6 unidades da Praesp e também você pode fazer doações para a instituição. Assim você consegue fazer a Praesp crescer ainda mais com toda a estrutura que tem, né? Vem sido um elogio, né? Sempre quando vem gente visitar lá, né, Lair? Falando sobre a estrutura que a Praesp tem, sobre tudo que ela consegue oferecer. Só que isso a gente precisa também da ajuda dos nossos ouvintes, né? Nós precisamos de doações, né? A Praesp ela tem convênios com o Ministério da Saúde, tem convênio com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Secretaria de Saúde, tem com a Prefeitura de Ribeirão Pires, Prefeitura de Mauá, mas mesmo assim ainda falta muito. Então as doações são muito bem-vindas e elas são muito importantes para a Praesp continuar dando o atendimento. Então, se você tem a possibilidade de trazer um recurso financeiro, sempre no YouTube da Praesp Podcast, fica um QR Code. Você pode estar fazendo a leitura com a sua câmera e ser direcionado ao Pix do doi@praesp. Em nome da Praesp, eu quero agradecer também aqui a Rádio Pérola da Serra, né, que cede esse espaço, né, toda semana, para que nós possamos, né, estar aqui falando coisas tão boas, né, para a população. E depois nós também colocamos no YouTube, né, então tem ido longe. Eu recebo ligações, assim, às vezes de pessoas amigas de cidades muito distantes que falam, né, te vi, né, vocês estão de parabéns, olha, a Praesp está fazendo um trabalho maravilhoso. Então eu quero agradecer à Rádio Pérola da Serra, né, que também está colaborando. Somos parceiros, viu, Viana? Beleza, tamo junto. Né? Nós somos parceiros aqui, o Ademar, né, que é um dos fundadores aqui da rádio, ele faz questão, né, de estar trabalhando sempre em conjunto. Então é isso. Nós temos a ajuda de Deus primeiro, né, porque sem Deus hoje não é nada. E eu falo que Deus é amigo da Praesp, porque sempre na véspera aparece, né, o recurso para a gente poder atender no dia seguinte. Então queremos continuar sempre assim.
É isso aí. Então amanhã, a partir das 19 horas, já vai estar disponível esse episódio com vídeo, com imagens, tá? Já se inscreva no canal no YouTube, a Praesp Podcast, Laíra Informa. Você consegue, se inscreve lá, ativa o sininho para não perder nada, sempre vai receber notificação. Já deixa o like nos vídeos que ajuda demais a visibilidade, beleza? A gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo episódio.